Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal de Neurociência e Hipnose. E hoje nós temos um assunto musical que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. O assunto de hoje trata-se de neurociência, hipnose e canto. E eu trouxe uma pessoa que está fazendo algo milagroso que nem eu acreditava que poderia acontecer na minha vida. E ela vai falar um pouquinho a respeito da importância de uma mente adequada para se fazer uma aula de canto ou para se tornar o cantor, seja ele um cantor de casa ou um cantor profissional. Muito bem, eu estou aqui hoje com a Letícia Rocha. Deixa eu apresentar a Letícia Rocha para vocês. Além de ser a pessoa que eu disse agora há pouco, que está fazendo um milagre na minha vida, que eu achei que jamais conseguiria fazer, que é cantar. Letícia é graduada em administração, pós-graduada em educação musical, regência coral, pela Faculdade Paulista de Artes e também tem pós-graduação de voz artística no SEV, Centro de Estudos da Voz. Além disso, Letícia tem curso livre em canto consciente para professores com a fonoaudióloga Fernanda Souza, sem falar no extenso currículo que a Letícia tem com diversos cursos relacionados à sua área. E agora eu chamo aqui para bater um papo com a gente a Letícia Rocha, professora de canto. Oi, Letícia. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Primeiramente, eu quero agradecer pelo esforço sem medida para que me faça cantar, viu? Esse é meu primeiro agradecimento. E depois, por ter aceito aqui o convite para fazer parte desse canal de hipnose e neurociência. E tenho a intenção de mostrar para as pessoas a importância de uma mente adequada para aquilo que ela quiser fazer, inclusive o canto, tá bom? Muito obrigado por estar aqui conosco. Imagina, o prazer é meu. Letícia, eu tenho algumas perguntas para te fazer, a gente vai batendo um papo a respeito disso, o pessoal que nos ouve já está acostumado. Diz para mim, como é que é a sua experiência aí com canto, como é que é a carreira da Letícia com canto, como ela se tornou professora de canto? Vamos lá. Eu comecei a fazer aula de canto, eu tinha mais ou menos uns 16 anos e aí tava difícil conciliar a escola na época e tudo mais. Falei, não, pera, vamos lá, vamos dar uma parada. E aí voltei, eu tinha uns 19, comecei canto na igreja, já fazia aula com uma professora de lá, inclusive, e fazia parte também do louvor da igreja na época. E aí, quando eu tinha uns 21 anos, essa minha professora deu uma pausa com as aulas, foi fazer outra coisa, e aí foi que eu descobri uma outra professora. Aí que eu comecei, de fato, firme. No início, eu queria as aulas apenas para canto gospel, e depois eu fui expandindo, né, o meu gosto musical. E aí, trabalhando com administração na época, me formando em ADM também e tal, mas nunca deixei de fazer o canto. E aí, essa minha professora virou e foi para mim e falou assim, quando eu já tinha alguns anos de canto, já era formada em ADM, já estava na segunda pós-graduação em regência coral, ela falou, Lê, vem trabalhar comigo, você não quer estagiar aqui na escola para fazer... de fato, né, dar aula de canto, para colocar em prática aquilo tudo que você estudou, você é super estudiosa. Eu falei assim, será? Que loucura, né? Mas não descartei a possibilidade. Continuei trabalhando com a ADM, mas também me programando já para sair de tudo e viver de música de fato. E aí me programei, já estava cansada de trabalhar com aquilo que eu não gostava, né? E infeliz na minha área. Então eu falei, bom, acho que esse é o momento, essa é a oportunidade, vou agarrar. E aí saí da empresa, onde eu trabalhei por 8 anos com ADM, e aí fui estagiar nessa escola onde eu também estudava canto.
Fiz estágio, acho que por uns 4 meses, e aí já comecei a dar aula de canto nessa escola. Aí me formei na regência, aí atuava como professora de canto, né? Muito difícil no começo, entra aluno, sai aluno, entra 2, sai 2, entra 1, sai 3, aquela loucura. Eu falei, ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Mas aí, com o decorrer do tempo, foi passando, e aí eu fui me estabilizando. E aí, em 2016, eu abri minha escola com mais 2 outras professoras, e onde eu atuo como professora de canto e professora de teclado, e onde eu estou até agora. Atualmente, estou na área, né, de cerimônias e baile, e é isso. Legal, muito bom saber. Aí já está a dica, pessoal. Quem quiser contratar a Letícia para sua cerimônia, para os seus bailes também, ela está aqui. Letícia, Sim. Você falou um negócio interessante, que tirando todo o caráter religioso dessa pergunta, mais musical, né? Eu tenho percebido que muitos cantores aí de nome no mercado internacional vêm do ambiente gospel, né? Sim, é um ambiente, né, que traz, né, essa vivência musical, que traz as pessoas para perto, né, que dá essa oportunidade de musicalidade. Então é um lugar onde muita gente cresce musicalmente falando, né? Tem bastante igreja aí que investe de fato, né, nessa liberdade mesmo artística, não se limitando à religião, mas traz como estudo mesmo, como algo primordial dentro da igreja, que é importante, né? Que legal, muito legal. Mas me diz uma coisa, a primeira vez que você subiu num palco para cantar, deu frio na barriga? Oh! Eu lembro até hoje, eu cantei a música Let It Be e, nossa, eu tremia dos pés à cabeça. Foi assim, meu Deus, vou esquecer a letra. Como é que é letra mesmo? Ai, não sei mais nada. Ai, como que é a nota inicial? Mas esse pânico é normal, né? Pelo fato de não ter essa vivência, essa experiência, e aí dá um pouco de terror. A gente sabe hoje que, através da neurociência, inclusive, que a importância da repetição para que a gente aprenda algo, né? Então, você nos passa, eu como seu aluno também, você nos passa diversos exercícios, os vocalizes da vida, e ontem eu estava fazendo, viu? Muito bem. Aliás, hoje eu vou fazer novamente. E isso é importante para que o cérebro, a mente da gente fixe essa rotina a ponto de poder usá-la de forma automatizada quando necessário, haja visto aí na frente do palco e tudo mais. Me responde uma coisa, Letícia. Qual a importância de uma mentalidade adequada para que você tenha uma melhora de performance na sua apresentação de canto, no caso? Perfeita pergunta. Eu sempre digo aos meus alunos que precisa ter um acompanhamento terapêutico, apesar da música ser terapêutica, mas ter um acompanhamento dentro da terapia para melhorar a performance, porque na hora ali o medo pode engolir, né? Então, por mais que você estude diariamente, né, a importância de fazer e refazer para conscientizar, é importante ter esse apoio terapêutico para, de fato, esse medo não te engolir. Então, a inteligência emocional vem como um apoio a essa prática, né? Porque, como eu falei, apesar da música ser terapêutica, o canto ser terapêutico, ele não faz não traz essa bagagem de inteligência emocional para você lidar com aquela situação. Porque a gente sabe, né, Cláudia, que estar na frente do público, estar ali exposto, entre aspas, porque o canto acaba sendo uma exposição, nós temos muito, né, à nossa frente a questão da vulnerabilidade. Então, se a gente não tiver essa inteligência emocional equilibrada, aí desanda. Então, por isso que eu sempre falo da hipnose, sempre falo de terapia, eu sempre falo de ter alguma coisa que vai envolver na hora dessa prática. E para esse bom apoio terapêutico, você fez me lembrar de uma cliente de hipnose que, adolescente, por sinal, muito boa de canto, e ela conversou comigo que, às vezes, não é nem sempre o palco. Quando você começa a cantar e esse canto se diferencia, as pessoas percebem a sua evolução pelo desenvolvimento técnico,
a família começa assim, viu? Começa a cantar em qualquer festa de churrasco, né? Poxa, a fulana vai cantar, ainda mais mãe, né? Mãe acha que pode... acho que ela acaba transferindo a sua expectativa pessoal para os filhos. E ela falava disso, Cláudio, me incomodava muito esse tipo de convite, porque às vezes a gente queria estar só no churrasco e isso me travava. E a sessão dela, aliás, parte da terapia dela foi nessa direção. Ela fez para que ela não tivesse mais essa sensação ruim. Eu gostaria de cantar, sim, para os convidados, onde eu estivesse, mas sem essa sensação ruim. Então, não é nem sempre o palco que nos dá medo, ou cria algum tipo de bloqueio mental. Às vezes é na festa da família, às vezes é no karaokê. Sim, completamente. Quando você pega o microfone na mão, né? Sim, mas a questão não é nem a situação em si, é o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão achar da minha voz. Meu Deus, e se eu errar? E se eu esquecer a letra? Por mais que não seja algo profissional, seja algo ali da família mesmo, pessoal que você já conhece, às vezes é mais ainda tenebroso por isso. Ai, meu Deus, todo mundo me conhece. É a exposição, né, da imagem. Exato, da pessoa. É a exposição. Não ensaiei, não estudei para estar cantando ali. Por mais, né, é isso, por mais que seja um ambiente que você já conhece, com pessoas que você já conhece, é o fato de não posso errar, tenho que ser perfeito, Por isso, a base terapêutica ajuda nessa questão de tirar essa culpa, né? Essa coisa de, meu Deus, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, Entendi. Aí me veio uma questão aqui, nessa sua experiência, né, que é vasta, de palco, de banda, de eventos e de própria da sua posição como professora. Você falou que a música é terapêutica. Quais são os vieses, né, terapêuticos da música para a vida de uma pessoa? Como a música pode ajudar uma pessoa terapeuticamente? Você podia nos ajudar a entender isso com mais clareza? Claro! Bom, quando a gente canta, né, você que está atuando como cantor hoje também... Cantando, né, aprendendo. Né? Você pode ver, quando você sai de uma aula, você sai se achando, né, tipo, com autoestima elevada. Pô, eu consegui fazer aquilo que eu treinei durante a semana. Olha, eu consegui atingir aquilo que a Letícia me propôs. Então, você aumenta a sua autoestima, você se conhece mais, porque é o momento de você olhar para dentro, porque a técnica vocal, a base é sensações, né? São sensações que você vai sentir, eu dou o caminho para você e você vai sentir aquilo que eu estou tentando explicar sobre técnica vocal. Não é nada exato, então é tudo consciência. Então, quando você pensa, você vem para dentro de você. Peraí, onde eu tô sentindo essa voz? O que eu tô sentindo quando eu emito essa nota? Então, esse olhar para dentro já é algo terapêutico que muitas vezes na vida louca a gente não para pensar. A gente não olha para falar, peraí. Tomar cuidado, como diz a frase aí do filósofo, tomar cuidado com o vazio de uma mente ocupada demais, né? Pois é, né? Então é um momento que você para e reflete sobre você. Você olha para dentro e não tem como. E a questão da autoestima mesmo, né? Eleva a autoestima, você pode dizer melhor que eu dos hormônios. Então você acaba atingindo várias áreas nas quais há muitas vezes está lá morta, estagnada, né? Então é engraçado você ir por esse caminho, Letícia, porque você falou de duas coisas que foram questões que me levaram a querer fazer aula de canto. E, pessoal, escolhi minha professora a dedo, tá? Saibam disso. A primeira foi o meu contato. Assim, você sabe, eu sou um cara do palco, eu sempre falei há 20 anos falando, nunca tive problema com o microfone. Mas há uma racionalidade muito grande na minha estrutura de diálogo. E a primeira coisa que me levou a escolher a música foi justamente um resgate de algumas sensações e de algumas emoções. E vou falar aqui ao vivo não, gravado para você ouvir. Isso tem voltado, essa percepção sensorial da vida,
atribuo isso à música, ao seu profissionalismo, é claro, e à música também. E a segunda questão é algo que a neurociência nos ajuda a entender, principalmente para pessoas que já estão aí passando, já entrando no Zenta, né? 30, 40, e no meu caso, a partir dos 50, é a necessidade de aprender uma nova habilidade para estimular a neuroplasticidade e manter sua mente ativa. Então, esse é um outro ganho muito grande que eu tenho percebido em mim. Engraçado, Letícia, eu vou ter até um testemunho, né? Se for falar dar um depoimento. Eu tinha muita dificuldade, porque você sabe, eu tenho TDAH, eu preciso ser medicado. Eu tenho muita dificuldade de ouvir música e decorar letras. Então, isso sempre aconteceu. Eu tenho muito mais facilidade com ritmo e com melodia do que com letra. E após as nossas aulas juntos aí, eu tenho tido assim mais sensibilidade para perceber, ouvir e entender as letras das músicas. Então, é o resultado dessa plasticidade cerebral, fruto da nossa caminhada junto aí nesse tempo todo. E aí, mérito seu também. Imagina! Por isso, viu? Eu costumo dizer assim, quando eu fiz um trabalho de TCC na faculdade, eu me baseei, o tema era a voz e o sentido, por conta dessa questão sensorial. Né? Eu fui estudar um educador musical, que é o Willems, que ele era um educador que focava nessa questão sensorial, né? Porque canto e música é isso, né? A arte é essa liberdade, essa coisa, essa expressão. Então, essa questão da sensibilidade, da sensação, dessa questão sensorial que você citou, tem tudo a ver com o meu trabalho, que eu acho que isso é primordial, né? O canto mexe com todas as sensações, traz novas memórias, às vezes você canta música que te leva àquela sensação que você teve no passado. Então, tudo isso eu acho fantástico. Nesse caso aí da minha fala, a minha memória foi estimulada. Sim. A partir das aulas de canto. Isso perfeito, é isso aí. Fora de sério, muito obrigado desde já, viu? E vamos em frente com isso. Tamo junto. Legal, Letícia, a gente está conversando aí sobre essa questão da mentalidade e para que você tenha a sua evolução musical, seja ela como cantor de banheiro ou como cantor de palco, né? Porque nós já vimos que os benefícios da música são maiores do que simplesmente cantar ou se expor em público, mas você trouxe outras duas palavras na sua fala que eu gostaria de desenvolver mais. A vulnerabilidade, eu trago aí para quem não leu os livros da Brené Brown, que ela é excelente para isso, e a inteligência emocional. Quanto à vulnerabilidade, eu ia pedir para você me ajudar a entender, ou nos ajudar aqui, aqueles que nos ouvem, a entender o papel da vulnerabilidade, da compreensão da vulnerabilidade, usando a música como ferramenta para isso. Bom, você estar vulnerável é simplesmente estar à frente das pessoas ali, pronto a ouvir críticas construtivas ou não. Esse é o ato de estar vulnerável, né? Então, eu acho que você se propor a estar nessa posição, nessa situação, já é estar vulnerável, já é encarar isso, né? Então, eu acho que eu sempre costumo dizer para os alunos, né? Quando você nega estar nessa vulnerabilidade, você nega um monte de coisa parte de por si, trás. Né? Parte de si mesmo. Sim! Então, não é fácil estar ali, né? Estar sendo vulnerável, porém, quando você se coloca nesse espaço, você ultrapassa um monte de coisa, não só a parte do canto, mas, né, de eu estar exposto. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu estudei para isso, né? Eu vou mostrar para as pessoas, sim, o que eu desenvolvi tecnicamente nesse período. Então, quando você aceita esse espaço, eu acho que você aceita estar vulnerável, isso, de certa forma, te traz algo positivo. E tem um detalhe aí, falando também em neurociência nessa questão, porque eu creio que quando você compreende a sua vulnerabilidade, a necessidade, o papel dela na sua vida,
você é mais honesto consigo. Sim. Então eu tiro a capa aí do Super-Homem, da Mulher Maravilha, entendo até onde eu vou. Gente, tem um tal de falsete na sala de música. Tem um fulano falsete. Falsete, que você tem que falar fininho, sabe? E aí você cantar fininho, na verdade, e é um negócio legal, porque para quem investe algumas capas estereotipadas, né? Fala assim, tudo bem falar fininho, cantar fininho faz parte da música. E ontem eu cantei fininho. Eu não gravei isso, né? Eu quero ver. Pra você. Entendeu? Foi bem agudinho, né? Então, assim, e essa consciência, poxa, qual o problema, né? A gente traz tanto rótulo aí ao longo da vida, tantos traumas. E nisso a hipnose, agora puxando um pouquinho aqui para minha prática diária, que eu amo de paixão fazer, ela te ajuda muito a compreender, como ferramenta de apoio à música, você ter uma consciência mental a respeito de si mesmo e uma consciência corporal também. Você tem a possibilidade, inclusive, de se libertar de traumas, fobias, crenças que te limitam, que é o termo da moda, os quais você simplesmente que cria uma oportunidade para que você tenha uma visão mais vulnerável de si. Fala, olha que legal. E ontem eu ouvi uma frase, inclusive, Letícia, achei um barato. É lógico que ela não é simplista do jeito que eu ouvi, porque ela fez parte de um seriado que eu estava assistindo ontem aqui com a Cláudia, que a pessoa fala assim, é bom chegar no fundo do poço, porque quando você chega no fundo do poço, o único caminho que você tem é para cima. Sim. E às vezes a vulnerabilidade ela nos coloca no fundo do poço para que nós tenhamos oportunidade de crescer. Eu nunca teria dado esse depoimento que eu te dei se eu não tivesse encarado meus traumas com música. Aí eu brinco no começo aqui do nosso podcast, mas ele é real. Entende? Ele era real, já não é mais. Sim. E falar assim, vou fazer aula com a Letícia, vou lá, vou aprender uma nova habilidade, vou me desafiar e, sabe, vou me colocar à frente do microfone num cenário que não é o meu, não é minha zona de conforto. Entendeu? E aqui eu trago um pouquinho uma pergunta, Letícia. Os traumas, eles influenciam muito na decisão de uma pessoa a querer encarar aula de canto, por exemplo? Demais! Está totalmente ligado. Eu sempre digo, né, essa prática do canto, às vezes é muito fácil, é muito dentro da zona de conforto cantar só para mim ali na sala. E quando você vai para o palco de fato, que é a prática, né? Então tem aluno que nega e fala, não, tenho medo e não quero. Quando a pessoa chega e responde, tenho medo e não quero, você vê que está ligado a um trauma. Fato, ponto. E aí eu sempre falo, se o medo te paralisa, é bom você, né, encontrar alguma forma de sanar isso, de descobrir, trabalhar, né, na hipnose, que eu posso dizer como paciente sua também, que foi um ponto muito incrível para mim como cantora, como professora, como ser humano, né, ajuda em todas as áreas aí, a passar por esse trauma, a entender e acolher e identificar, porque tá ligado à exposição, totalmente, né, porque são muitas raízes. Então, a hora que você se vê exposto, se você trava. Agora, quando a pessoa fala assim, tô com medo, mas eu vou, aí é tranquilo, porque é isso que acontece mesmo. E aí eu sempre falo, não, vai com medo mesmo, essa experiência vai fazer com que você acostume, né, nessa posição e vai ficar gostoso depois, eu prometo. Mas quando paralisa e fala, não quero, aí você vê que tá ligado a um trauma. E aí precisa tratar, né? E assim, os traumas, gente, se vocês não sabem, eles são instalados da seguinte forma. Você, num evento anterior na sua vida, a gente chama de evento inicial, você teve uma sobrecarga emocional muito grande, normalmente negativa. Quando essa sobrecarga aconteceu naquele evento, o seu cérebro, que tem a função de te proteger, te guardar, te preservar, ele registrou aquele evento como um evento ruim. Eu costumo dar o exemplo da criança em cima da mesa, que o pai diz assim, venha que eu te seguro, o pai não segura, a criança se esborracha no chão, ela fica traumatizada porque ela confiava no pai.
Então, toda vez que essa criança vai subir no lugar alto, e já tive casos assim, como hipnoterapeuta, essa criança, ela tem medo de altura. Eu tenho medo de altura. E o medo de altura é o resultado desse evento iniciador, e depois ele é ativado em outras situações, né? No elevador, no parapeito, numa sacada de um prédio. E quando nós tratamos isso com essa ferramenta que é a hipnose, o que acontece? Você vai lá na sua percepção do evento iniciador, e é uma percepção. O seu pai não quis te derrubar da mesa, ele não quis que você se machucasse, você percebeu o evento daquela forma, sua mente registrou esse evento e você tem uma conversa consigo. A gente usa um método terapêutico chamado terapia das partes. Você tem uma conversa consigo e você percebe, poxa, na verdade meu pai não quis fazer aquilo. Quando você trata esse evento, na técnica, dependendo da técnica usada, você traz uma nova percepção mais amena, menos traumática daquilo, e tudo que vem acontecendo depois, o medo de altura, o medo da sacada, ou de andar numa ponte. Já tive cliente que tinha medo de passar por uma ponte. Sabe aquelas pontes que tem o chão furado? Ela tinha medo disso por causa dessa questão. Ela não podia ver o fundo, aquelas pontes de vidro. Uma vez eu andei em cima de uma ponte de vidro, você vê o vale lá embaixo. Então você vai dessensibilizando o poder desse trauma em outros eventos. E desse modo, quando alguém agride a sua autoimagem, nessa direção, quando alguém agride a sua percepção a respeito de si mesmo, você tem medo de se expor, porque você tem medo de ser agredido. E isso dificulta bastante o seu approach, desenvolvimento, né? Até a sua relação com as pessoas. E a níveis gravíssimos, inclusive, como eu já vi em terapias com hipnose. Muito bem. Sim. Então, Letícia, fala um pouquinho para mim. Quem quer cantar? Quais são as dicas? Quem quer cantar? Faça uma aula de canto. A questão é, eu sempre falo, Cláudia, que é muito mais profunda, né? Além de ter um amparo técnico vocal, você cuida da tua voz, né? Na questão saúde vocal, para preservar a tua voz com relação ao envelhecimento ou a qualquer abuso vocal. Então, quem quer cantar? As pessoas geralmente me perguntam, né? Todo mundo pode cantar? E eu sempre falo, sim, porque o canto, a técnica vocal, ela é baseada por musculaturas e consciência. Então, pensa assim, academia, né, para o corpo. Qualquer um pode fazer? Sim, desde que você não tenha nenhuma queixa, nenhuma questão já pré-existente. Mas é muscular. O canto também. Então, toda a parte respiratória, toda a parte fonatória, é tudo musculatura nas quais você vai treinar para aquela atividade. Então, todo mundo pode cantar. Ah, mas minha voz é feia. Mas aí é questão de gosto, não de técnica. Então, todo mundo pode cantar. Então, a dica é, faça aula de canto. E existem também vários estilos musicais que vozes se adequam, né? Às vezes alguém se adequa ao rock, mas não se adequa ao sertanejo, se adequa ao sertanejo e não se adequa à música lírica. Não sei se é esse o nome que se dá. Isso tem muita referência, né? Na infância, os seus pais ouviram o quê? Aí você tem mais facilidade enquanto adulto naquele gênero musical. Então, vai se descobrindo, né? Tem muita coisa dentro da música. Você falou uma outra coisa aí, que eu tive uma conversa com um cliente no sábado que eu tenho de hipnose, online, e ele falou assim, cara, com a idade, ele passou dos 50, assim como eu, ele falou assim, com a idade, ele estava com um pigarro, não sei se era bem um pigarro, ou ele se engasgava muito, e ele falou assim, com a idade, eu fui no médico e ele falou que isso acontece. Eu falei, cara, eu vou te contar um negócio. Depois que eu aprendi a fazer canto, tô aprendendo canto, né? Depois que eu me desafiei a fazer isso, a minha consciência de voz melhorou até minha abordagem nas palestras que eu dou. Eu sinto eu me cansando menos vocalmente. E a segunda coisa, fortalecimento dessa área do pescoço, aqui, cordas vocais, pregas vocais, né? Que fala, né? E isso tem melhorado, inclusive,
uma questão que eu tinha há muito tempo, que é essa coisa do ficar se engasgando, sabe? Agarrando na garganta, porque existe uma flacidez natural que vem com a idade das cordas vocais. E você precisa, é o que você disse, precisa exercitar, né? E o canto é excelente. Aliás, a gente precisa exercitar a mente, precisa exercitar tudo no nosso corpo. Sim. E em qualquer momento da nossa vida. E eu digo que terminar bem a vida é tão importante quanto começar bem. E se quiser começar bem, cuide de si mesmo. Faça canto, de preferência com a Letícia, né? Venha! Você falou que tem uma frase que eu digo sempre nessa direção, né? Nesse sentido, né? 1% a cada dia. É assim que se aprende a cantar, Letícia? É assim como qualquer outra habilidade que você se dispõe a ter. Né? Não tem passe de mágica, então? Não tem passe de mágica. Você fala assim, mas tem aquela pessoa que nasceu com aquela voz maravilhosa. Ela teve referências, né? Na infância, ela teve referências na adolescência e ela vem desenvolvendo com aquela facilidade. Mas essa questão que você falou da saúde vocal, né? De você entender como funciona a tua voz para preservar a tua voz, para saber e entender como ela funciona, né? Qual alimentação adequada eu devo ter, o que são considerados abusos vocais. Então, tudo isso você vai aprender numa aula de canto fazendo 1% a cada dia. Então, todo dia fazendo um pouquinho, né? Tendo essa ideia, vai te facilitar. Não existe passe de mágica. Aliás, quem quiser conhecer esse 1% a cada dia com propriedade, leia o livro Hábitos Atômicos. Vale a pena. Então todo mundo pode cantar. Não tem esse negócio. Todo mundo, basta querer. Quero cantar? Vem. Olha que fantástico. Então, a música está ao alcance de todos. E eu vou falar para vocês, se eu estou conseguindo, você também consegue. Essa é a dica. Letícia, nós vamos indo aí para o final do nosso podcast. Eu quero saber como as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham aqui, encontram a Letícia Rocha. Muito bem. Lá nas redes sociais, no Instagram, eu estou como prof_Letícia Rocha. Tem um canal no YouTube também, mas não é muito divulgado. Me siga melhor ali no Instagram. O Instagram é a sua principal rede social? É a minha principal rede social. E também pelo WhatsApp. Você pode compartilhar o número do WhatsApp? Claro! DDD 15 99617 5401. Entendi. E aula de canto é só presencial com você? Eu também faço online. Então, para quem quiser também, tem essa possibilidade aí. Joia. Agora, aquela pergunta que vale 1 milhão, hein, Letícia? Vamos lá! O que precisa uma pessoa que quer cantar? Se ela quiser começar agora. Ter prega vocal. Só isso. Tá vendo? Todo mundo ouviu? É só ter prega vocal e procurar a Letícia. É isso. Letícia, muito obrigado por esse tempo juntos. Foi muito bom conversar com vocês. Estou aqui fazendo meus vocalizes, ensaiando as minhas músicas. Ótimo. E espero que a gente se veja aí na nossa próxima aula, viu? Um grande certeza. Abraço e quem quiser procurar a Letícia, os contatos estão aí. Esse podcast estará aí disponível também e os nossos contatos nele. Um grande abraço, Letícia. Obrigada. Tudo de bom, viu? Para você também.